A gente falou da questão da fratura facial, né? Que inclusive eu acho que até a gente tem um videozinho. Eu vou até perguntar do Wesley se ele já pode colocar, Wesley, para as pessoas entenderem como é que assim é uma animação, né? Mas assim você pensa, né, que a intervenção ela não é algo assim, pouco, né? O profissional tem que ser muito habilidoso para lidar com essas situações, né? E para as pessoas entenderem, né? Porque assim, na grande essência, a fratura facial ela ocorre e não necessariamente você consegue fixar o osso que está fragmentado ali simplesmente de colocar ele no lugar. Você tem que fazer uso de advento de outras coisas. Eu queria que você falasse, doutor, quais são os procedimentos que vocês costumam fazer para refazer o que é destruído, de repente, num acidente, né, nas fraturas ali. Né, vocês lançam mão de vários artifícios. Né? Então, a gente tem um videozinho aqui. Eu vou pedir até para o Wesley colocar de tela cheia na live para as pessoas entenderem. Né, eu mandar aqui um agradecimento para o doutor Christopher, né? Christopher, que é lá, provavelmente dos Estados Unidos. Mas assim, doutor, vai explicando pra gente como é que o que é isso daí. Dá uma pausadinha aí, Wesley. Bom, aí tá mostrando uma face inteira, né? Desde a testa até a mandíbula, que é o maxilar inferior. E esse aí tá mostrando um tipo de fratura que acontece. Eu não sei se eu consigo apontar ali, não. Não, pode falar que as pessoas, essa zona que tá de vermelhinho ali. Tá. Bom, isso que está em vermelho está representando um tipo de fratura que acontece na maxila, que é esse osso nosso aqui de cima que tem os dentes superiores, né? Isso aí é uma classificação de um estudo que foi feito, chama Lefort. Isso é uma Lefort 1. Porém, assim, as fraturas podem acontecer, né? Desde a testa até a mandíbula. Uhum. E o que a gente faz para poder corrigir isso aí? Uhum. Tudo tem a ver com a oclusão, com o encaixe dos dentes. Quem guia a nossa redução é voltar o osso para o lugar. Quem guia a redução é a nossa mordida. Então, assim, primeiro, durante o procedimento, quando um paciente tem uma fratura desse tipo, a mordida dele vai sair fora do lugar. A gente pergunta para ele assim, você está sentindo que o encaixe dos dentes está diferente? Doutor, parece que esse lado está tocando primeiro do que esse, né? Resumindo assim. Sim, claro. Então, durante o procedimento, a gente volta a mordida, o encaixe dos dentes dele para o lugar, e aí depois a gente... Para o osso cicatrizar, a gente volta ele em posição e aí fixa com placas e parafusos de titânio. Perfeito. Esse tipo de material ele existe há uns 40 anos. Lá no passado, professores dos meus professores utilizavam fio de aço, para você ter uma ideia. Nossa. E o paciente ficava de 6 a 8 semanas com a boca amarrada para poder o osso cicatrizar. Porque o que faz o osso cicatrizar é a imobilidade. O osso não pode ter mobilidade durante o período de cicatrização. Perfeito. Senão ele não ossifica. Ele cria o que a gente chama de pseudoartrose. É um osso mal formado que tem mobilidade e quando o paciente se movimenta ele tem dor. Então hoje, né, com o advento da tecnologia empregada na área da saúde, nós temos isso bem mais fácil, vamos dizer assim. Né? Então volta a mordida para o lugar e o osso, quando a gente consegue reduzir, fixa com placa e parafuso de titânio. Esse material não precisa tirar, ele fica no organismo, é um material que é o mesmo material de implante dentário. Entendi. O organismo ele trabalha muito bem em conjunto com titânio, né? E me parecem que, assim, nas suas devidas proporções, né? Vamos citar o exemplo do futebol aí, né? Vocês nunca entram em campo sem saber o que fazer, porque me parece que vocês fazem uso da tecnologia aí para poder fazer o planejamento cirúrgico, né? Aproveita e fala antes de prosseguir, doutor, como é que é a questão do planejamento seguro, até para as pessoas entenderem que quando vocês vão fazer o procedimento cirúrgico já está tudo planejado, é muito tranquilo, né? Isso. Numa situação como essa, numa fratura, Lefort 1, pode passar, Wesley, os próximos, que aí vai mostrar a Lefort 2, né, que são... Isso aí é uma barra de metal que a gente coloca, às vezes a gente coloca nos dentes do paciente e amarra, né, os dentes de cima com de baixo para poder guiar a mordida, né? E aí coloca as plaquinhas como está mostrando lá, né? Mas antes disso aí, deixa eu ver se vai mostrar, aí ó, isso é uma Lefort 2, é uma fratura mais alta. Pode dar um pause aí, Wesley. Isso é uma fratura mais alta e às vezes pode até acontecer Lefort 3, que é quando separa a face do crânio. Nossa, aí o paciente fica com o rosto alongado, normalmente ele tem toque de dente lá atrás e não toca aqui na frente. Mas como que a gente planeja um procedimento desse? Hoje a gente tem a tomografia computadorizada, né? Que é um exame, é um raio-x, é um exame feito através de raio-x e um programa de computador consegue fazer uma reconstrução tridimensional daquela fratura. Então a gente consegue enxergar exatamente onde o paciente tem fratura, aonde é que eu vou ter que mexer,
qual é o melhor acesso cirúrgico da face que eu vou poder utilizar. Porque uma coisa também diferente que a gente tem dos outros colegas dentistas. É estranho para a população falar assim, nossa, o dentista corta na face do paciente? Não é só na gengiva? Não, para a gente chegar, por exemplo, ali na base do nariz, a gente tem que cortar aqui. Então, é um dentista cortando a pele do rosto do paciente? Para a gente poder chegar nessas fraturas após ter feito o diagnóstico com o exame físico, com o que o paciente nos relata e fazendo uso da tecnologia, que nesse caso é a tomografia, a gente sabe onde a gente tem que ir e colocar o que colocar no lugar e fixar com placa parafuso. Exato. Então, no caso das fraturas, a gente usa muito a tomografia com as reconstruções tridimensionais. Mas isso são, ao que me consta, né, doutor? Até fazer às vezes aqui de ajudante do doutor, né? A questão das incisões na face, elas são relativamente raras, né? Porque existem outros caminhos, né, para poder ser necessário. Muitas vezes você vai fazer uma cirurgia, caso haja uma fratura, alguma coisa, tem acessos que permitem você não deixar cicatriz no rosto, né? Que é pela boca e tal, né? Então, desculpa, né? Não, tá certo. Dependendo da fratura, da localização da fratura. É que me contaram isso daí, não, né? mas a gente sempre tem que tentar ser o mais estético possível. Perfeito, não é porque o paciente está numa situação de trauma que você pode fazer qualquer coisa, né? Não. Tanto, mas dependendo, por exemplo, uma fratura de mandíbula, dependendo da localização, maxila e zigomático, até o nariz, né? A gente consegue trabalhar por dentro da boca e por dentro do nariz. Agora, à medida que isso vai subindo, aí a gente tem que lançar a mão. Por exemplo, testa, né? A nossa testa, ela tem uma parede externa e uma parede interna. O bucomaxilo também trata as fraturas de parede anterior dessa cavidade que a gente tem aqui, que é chamada de seio frontal. Perfeito. E às vezes ele até entra em conjunto com o neurocirurgião. Para poder trabalhar a crânio, né? O neurocirurgião trabalha a parede posterior da testa, que está em contato com o cérebro, a gente não mexe, mas essa de fora, a gente que reconstrói. Então a gente muitas vezes entra em conjunto com eles. Quando ela é isolada, o bucomaxilo trata sozinho. Perfeito. Aí a gente lança a mão de acessos que a gente chama de coronal, né? Que aí tem que o cabelo vai esconder. Isso, depois, a cicatriz é escondida pelo cabelo. Dá para fazer um corte aqui direto? Dá, só que aí fica uma cicatriz no meio da testa. Então o paciente normalmente prefere que a gente faça aqui. Aí a gente tem que descer todo esse couro cabeludo para poder voltar o osso para o lugar, ou então a gente coloca uma tela de titânio para refazer aquele defeito que foi causado pela fratura. Então depende do tipo de fratura, né? É a máxima da medicina, né, doutor? Primeiro a função, depois a estética, né? Então, assim, se a função pode ser recuperada com estética, beleza, né? Que é o que todo mundo busca, né? Mas, enfim, né? Acaso, né? Pode dar um play, Wesley, só terminar esse vídeo aí, só para o doutor explicar o resto, que aí vai no... quando que ocorre a fratura, né? Ele está explicando, né? Aí volta os dentes para o lugar e coloca as placas parafuso e fica pra poder lá. Fixar. Poder o osso também cola e o osso depois. cola, né? Cicatriz. Aí, ó. Essa é a Lefor 3, ó. Aí, Wesley. Isso, pronto, ó. É quando separa a face todinha do crânio. Então, todo esse complexo abaixo dessa linha vermelha desce, cai, né? E para acontecer isso aí, tem que ser um impacto frontal, muito intenso e tal. E nem sempre acontece assim, ó, bonitinho do jeito que tá aí. Às vezes acontece 3 de um lado, 2 de outro. Lá na hora, né? O negócio é mais tenso, né, doutor? Isso é uma classificação, assim, didática, né? Para poder dar aula, explicar, comunicar com outro cirurgião e tudo mais, né? Mas dificilmente acontece bonitinho, né? Do jeito que tá do jeito que tá no desenho, bonitinho, né? Vai lá, mas dá um play aí, só pra gente finalizar isso daí, aí a gente prossegue mais adiante. Aí é onde feito as intervenções, né? No caso da Lefor 3, né? Isso. É feita a amarração ali. E aí tem onde é fixado os parafusos. Os parafusos. De titânio, né? E aí não tem jeito. Aí é tudo acesso extraoral. Não tem como tratar por dentro da boca. Nesse caso, né? Na Lefor 3, né? Mas aí o que importa é que o resultado, né? Depois, né? A função é recuperada, a simetria facial da pessoa. Dentro das possibilidades, né? Assim, também. Porque realmente, assim, existem fraturas e traumas que pulverizam o osso, né? Então, assim, até para você reconstruir fica difícil, né? O caso mais... Eu acho, assim, que o caso mais emblemático que a gente tem da nossa carreira... Quando eu falo nossa, porque eu não opero sozinho, né? Até a cirurgia mais simples que a gente tem no consultório, a gente faz junto, né? Eu e meu sócio. Acho que o caso mais emblemático que a gente tem é um senhor, e foi inclusive ano passado, ele, caminhoneiro, o pneu do caminhão explodiu no rosto dele. Meu Deus. Lá no posto fiscal de Vilhena. A notícia consta que ele teve 2 paradas cardíacas lá no local,
reanimaram ele, veio de avião para Porto Velho, ficou quase 60 dias na UTI aqui do hospital de base. Então, nesses casos, a cirurgia se torna difícil, primeiro porque só não quebrou a testa. Da testa para baixo quebrou tudo. E aí, como ele ficou em UTI esse tempo todinho, o nosso organismo ele tem uma alta capacidade de se adaptar. Então, ele cola tudo. O osso cola no lugar que está ali. Errado. Então, para a gente poder operar esse paciente, nós Teve que fraturar de novo. É, teve que fraturar de novo. Só que aonde fraturar, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou a tomografia dele, enviamos para um centro aqui de radiologia que faz impressões 3D. Aí nós imprimimos o modelo dele real, daquela tomografia dele. Nossa, em tamanho real, cara. 1 para 1. Então, através desse modelo, a Vocês gente começaram a conseguiu planejar, né? isso. Aí a gente conseguiu estudar, olha, a gente vai fraturar aqui, vai colocar isso aqui e tudo mais e tal. Levamos, olha só, mesmo com esse planejamento, nós levamos 10 horas na cirurgia desse paciente. Hoje ele tá bem, a gente assim, ele pegou bactéria resistente na UTI, pegou pneumonia e tudo. É um sobrevivente. Passou por tudo isso e hoje tá Graças super a Deus, bem. né, cara? Mas Isso é também amor a de Deus, tecnologia nos ajudou. Se não fosse a tomografia, se não fosse essa impressão 3D, a gente iria levar 12, 14, 15 horas numa cirurgia dessa. Meu Deus.